quem vai estar me ajudando agora a analisar um pouco o cenário político aqui em Campina Grande é o cientista social Cleiton Wagner. Ele está em contato conosco através de videoconferência, com todo o aparato necessário para uma boa comunicação. Olá, Cleiton, bem-vindo ao Plantão Campina, boa tarde para você. E eu já começo perguntando a você como você analisa um debate promovido pelo Sintab, que é um sindicato de servidores públicos municipais, e por um blog como o blog do Márcio Rangel, transmitindo em multiplataformas para todas as pessoas. Qual a importância de um debate como esse para a população? Então, boa tarde, saúdo todos os ouvintes que estavam nos escutando aqui. É muito interessante sua reflexão, porque essas duas forças, né, de comunicação, tanto o Sintab quanto o blog Márcio Rangel, implicam uma maior disseminação de informação. Né? Isso, se você pega para analisar, por exemplo, a potência do alcance do blog Márcio Rangel, né, na mídia digital, você tem aí uma junção de forças interessantes, como também do ponto de vista do próprio Sintab, né, que aí já seria uma força social mais voltada para os trabalhadores públicos, né, aqui de Campina Grande. Então, vejo com muito bons olhos, né, do ponto de vista de uma sociologia política. Isso é muito interessante para a gente estar percebendo como essas novas tecnologias digitais, elas podem ser também aliadas para o aprofundamento da democracia, né? Doutor, em relação ao confronto de hoje, acredito que o senhor tenha ciência dos nomes dos candidatos que irão participar, todos os 6 candidatos, inclusive, vão participar. Como você analisa a presença desses 6 candidatos, as diferenças de espectros políticos? Temos candidatos assumidamente de um espectro, outro do espectro contrário. Temos uma presença de candidatos também que se identificam com o meio desses espectros, o famoso centro. Como você avalia o perfil de cada um desses candidatos que vão se confrontar frente a frente hoje no debate? Eu percebo que o debate de hoje à noite ele vai propiciar ao público, especificamente do ponto de vista do campo político, um confronto, principalmente entre o candidato governista, né, que está na situação, Bruno Cunha Lima, e os demais candidatos. Por que eu digo isso? Porque Bruno está numa posição que ele está com a máquina pública na mão, ao mesmo tempo que ele está enfrentando forças políticas que ou se aproximam e também se distanciam dele, né? Se você pegar, por exemplo, o próprio Johnny, né? Que aí, se a gente fazendo uma análise mais profunda, pode vincular ele a um campo mais próximo à lei do governo do estado da Paraíba, né? Então você vai ter certamente uma maior confrontação entre esses dois candidatos, até mesmo se você pega para analisar as últimas pesquisas eleitorais, que indicam aí uma levada dessa eleição para o segundo turno. Ao mesmo tempo, você também pode ter a influência de um campo mais à direita, com Arthur Bolinha, né, representando aí o que a gente poderia caracterizar como uma aproximação maior do ex-presidente Bolsonaro, não é? Mas puxando mais pelo viés econômico, empresarial, aqui na cidade de Campina Grande. E mais à esquerda, aí nós teríamos candidatos como o Falcão, né? E também o Nelson Júnior, né? Um do PCdoB e outro do PSOL, que ali estariam mais vinculados e talvez pode fazer uma contraposição maior a Bruno Cunha Lima do ponto de vista do que significa o Sintab, né? Do funcionalismo público de Campina Grande. Ao centro, eu vejo mais o André Ribeiro, né? Pegando mais essa perspectiva do Estado, né? Essa questão da promoção de políticas públicas, mas ao mesmo tempo olhando para o setor privado, né, para a geração de emprego e renda. Então, o campo, né, de disputa para essa noite se mostra dessa forma, né, com, de fato, uma aproximação e também um distanciamento dos espectros políticos que se desenham aqui no município de Campina Grande.
essa observação, doutor. Eu queria também questioná-lo, já que o senhor citou no início da sua fala as pesquisas que indicam um possível segundo turno, o que o senhor avalia dessa fragmentação, digamos assim, da oposição? Nós temos um candidato de situação, temos 5 candidatos de oposição, só que os votos, de acordo com as pesquisas, estão bem fragmentados. Numa soma desses votos, daria até uma vantagem à oposição. Isso impacta de certa forma? Se houver um segundo turno, esses votos de oposição vão realmente para o candidato que segue na oposição contra a atual gestão, ou não é bem assim? Há uma fragmentação novamente de votos num segundo turno? Porque tem muita gente divulgando a pesquisa, falando que a oposição vai ganhar de toda forma, porque tem essa vantagem, a situação se defendendo, dizendo que não e colocando os números à mostra. Como é que o senhor analisa essa questão da pesquisa, e o público, como ele tem que observar essas pesquisas eleitorais? É muito importante isso, o seu questionamento, porque a pesquisa ela retrata um determinado momento, não é? Depende de aparatos metodológicos, de uma amostragem, mas ela dá um retrato para a gente do o que pode vir a ser. Quando a gente olha, de fato, para o campo político de Campina Grande, e esses resultados, pelo menos a última que eu tive o prazer de acompanhar, que foi do dia 12 de setembro, se coloca aí o candidato Bruno e Johnny em segundo turno. E aí você traz esse elemento da oposição do ponto de vista dos demais candidatos, não é? Eu não apostaria tanto assim numa vitória da oposição, né? Porque é preciso que se considere que Bruno Cunha Lima está com a máquina pública em mãos, né? Tá certo que essa disputa que Bruno está enfrentando agora foi diferente das que ele enfrentou, por exemplo, na eleição passada, né? Que ele tinha todo um capital político herdado ali de Romero. Hoje não implica dizer que ele não tenha, mas a própria demora de Romero dar uma resposta mais contundente, isso influenciou até mesmo para uma fragmentação na oposição, né? Para quem capitalizava mais, digamos assim, essa fragilidade de Bruno, né? Do ponto de vista desse apoio, de algumas aproximações e alianças políticas que foram realizadas e distanciamentos, por exemplo, da própria família Ribeiro. Então, essa observação que você faz é extremamente importante, porque a gente não dá para dizer que a oposição vai ganhar de fato, e pode sim haver, inclusive, migração para um apoio a Bruno. Se você pegar, por exemplo, um candidato como Arthur Bolinha, eu vejo muito ali uma aproximação maior em relação a Bruno. Esses candidatos que estão mais ao centro e à esquerda, possivelmente eles podem sim firmar um apoio mais sólido ao candidato Johnny, até pelo sentimento, né, de oposição, né, do que significa aqui o jogo político na cidade de Campina Grande. Muito legal essa sua avaliação. E já para a gente se encaminhar para o final dessa entrevista, o debate hoje é às 8 da noite, contará com os 6 candidatos presentes. Dentre eles, 5 são de oposição. Como esses candidatos de oposição podem se destacar num debate com tantas pessoas que estarão alinhadas, digamos assim, no mesmo objetivo, que é, de certa forma, citar alguns pontos fracos da atual gestão? Como um candidato de oposição, em meio a outros, pode se destacar, e como o candidato da situação, o que ele deve fazer para não ser tão atingido assim? Eu acredito que a oposição, né, ela, desse ponto de vista do debate, ela até fica numa posição confortável, né, se você colocando nesses termos, porque ela vai basicamente apontar as fragilidades e os erros. Mas para o público em geral, se o candidato ele fica muito tocando nessa tecla, acaba não sendo interessante, porque o candidato também perde a oportunidade de estar apresentando suas propostas, né, que é um dos elementos centrais e um dos objetivos também do próprio debate, né, apresentar as propostas, se fazer conhecer as propostas, porque no final as pessoas vão votar interessadas no que os candidatos têm a apresentar nos planos de governo. Do ponto de vista do candidato da situação, uma possível estratégia, mesmo diante
dos questionamentos e do apontamento de fragilidades, aproveitar esse espaço para apresentar seu plano de governo, né? Apresentar dados, informações e determinadas políticas que ele pretende fazer